Eu estou aqui hoje, né, à distância, mas vamos imaginar que a gente está junto também, com o corpo inteiro e não só o rosto e a voz, mas também permitir que a voz e o rosto cheguem aí com um pouco de algumas reflexões sobre a adolescência, que eu tenho sistematizado e eu tenho feito, e que eu acho que podem ser úteis para o trabalho na educação, né? A gente, na educação, a gente recebe adolescentes que estão vivendo inúmeras coisas e a gente vai tendo cada vez mais que ficar com o ouvido aberto, com a escuta atenta, para que as coisas que estão se passando na vida desses adolescentes possam ser acolhidas e que a gente possa, com a intervenção educativa, ampliar os repertórios de simbolização, de interpretação, e que eles possam, com atividades escolares, muitas vezes encontrarem um sentido para suas vidas, né? É muito interessante a gente perceber como que, às vezes, uma poesia que se estuda na escola, um conteúdo de ciências, muitas vezes, às vezes da própria matemática, vira ali uma forma de compreender e de entender o mundo. A vinculação com o próprio conteúdo, né, e as próprias matérias, e a vinculação de um adolescente com a organização da escola é, em si, uma proteção. Um adolescente ou uma adolescente que está vinculado à escola, fazendo as atividades, dando conta daquele conteúdo, isso já dá um certo contorno para as suas questões do próprio adolescer. Nem sempre, no entanto, esse contorno que a própria vinculação com o conhecimento e com os desenvolvimentos mais cognitivos são suficientes para esse contorno. E aí a gente precisa de ter outras linguagens e outras habilidades, né, ofertadas no espaço escolar, claro, não vão nunca achar que é só a escola, nós estamos dizendo sempre de uma rede de proteção às adolescências, e que essa rede de proteção, ela passa por espaços de participação social juvenil. Esses espaços de participação juvenil, social juvenil, eles podem ser mobilizados por outros setores, como assistência, como a saúde, como pelo esporte, pela cidadania. Não é exclusividade da educação a proteção social de adolescentes. No entanto, a escola é um espaço privilegiado para essa proteção, na medida em que há expectativa, né, exatamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela compreensão de que a educação é um direito, de que os adolescentes estarão no espaço escolar. Então, é um espaço em que você não precisa de fazer uma mobilização para que os jovens venham. É um espaço em que os jovens já estão. Então, a mobilização é muito mais do corpo docente e da equipe pedagógica, né, do mundo adulto, eu costumo dizer assim, para que o mundo adulto ofereça e amplie os espaços de vozes dos adolescentes. Em outros setores, a adesão, a frequência, a participação dos adolescentes, às vezes precisa e demanda uma mobilização, uma articulação, um convite que é diferente da escola. Então, pensando nessas diferenças, o que a escola pode ser e pode potencializar enquanto participação social juvenil é um pouco o convite que a gente vai fazer nessa nossa reflexão de hoje. Eu vou apresentar um PowerPoint. No PowerPoint, a gente vai ter uma discussão intensa sobre adolescências contemporâneas, sobre situações, e vou apresentar uma leitura sistematizada, articulada com alguns teóricos sobre a adolescência, e a partir disso, a proposta é que a gente converse e pense, né, a minha sugestão é que, após esse vídeo, vocês sentem em pequenos grupos e façam uma discussão. Como a minha escola pode facilitar a participação de adolescentes, entendendo que a participação protege. E nós vamos chegar nisso ainda aqui na discussão que eu vou fazer, teórica, metodológica, junto aqui com vocês, a partir da apresentação de PowerPoint. Então, vamos lá?
Então, para quem não me conhece, né, eu sou Ana Cláudia Eutrópio, eu sou psicóloga, eu fiz depois o mestrado em psicologia social. É, isso, gente, é tão assustador a gente pensar como o tempo passa rápido. Já vai fazer 20 anos, eu terminei o mestrado em 2004, meu Deus do céu. E depois eu fiz o doutorado na educação. Terminei o doutorado em 2014 também, daqui a pouco já faz 10 anos. E tem um trabalho, né? Eu trabalhei durante muito tempo no PEAS, o Programa de Educação Afetivo Sexual. Eu era da equipe do PEAS Vale. Aí, em Rio Piracicaba, né, a equipe que estava com vocês era a equipe vinculada ao PEAS Belgo, né, que hoje é a CELOR. Eu estava envolvida com os municípios em que a Fundação Vale era a articuladora do PEAS. E fiquei no PEAS Vale, que depois virou Vale Juventude, por 11 anos. A minha tese de doutorado foi exatamente formação de professores para o trabalho com educação e sexualidade nas escolas, vindo aí mesmo dessa discussão que é um pouco da minha carreira do PEAS, e o que que eu aprendi com o PEAS e como que a minha trajetória vem se desenvolvendo, até para entender por que que hoje eu estou falando, né, assim, estou aqui para a gente discutir juntos adolescências. O PEAS é um projeto que foi pensado para o Fundamental 2, né? Depois a gente fez algumas expansões para o médio, para o ensino médio. Quando o PEAS começou, ele era muito da educação e da saúde, ainda não tinha o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, tão articulado e bem articulado como a gente tem hoje. Então, o setor de assistência, às vezes a gente, naquela época do PEAS, a gente ficava pelejando para envolver. Hoje, assistência social tem uma política super estruturada aí pelos CRAS, e, especialmente para adolescentes, tem os serviços de convivência, que são uma potência de participação de proteção também. Então, eu estou nessa mexida de pensar estratégias de proteção para adolescências há muitos anos, né? Durante um tempo vinculada à discussão de violência, o meu mestrado foi sobre violência, e aí eu estava estudando muito tráfico de drogas, juventudes, essa discussão das vulnerabilidades relacionadas ao uso de armas, ao acesso de armas na nossa sociedade, que é toda, né, uma questão para a gente pensar, e, e pensando essas estratégias de participação. Sempre, sempre, sempre eu vou defender isso, vocês vão me ver defendendo isso sempre. A participação protege. Que participação? Uma participação em que você sinta que o que você fala faz diferença. Uma participação forjada ou uma participação falsa, no sentido de vem aqui para dar número, e a gente, né, todos nós aqui que estamos envolvidos nas políticas públicas, a gente já participou de reuniões em que a gente foi só para dar número e que a gente sabia que nada do que a gente falasse ia dar diferença nenhuma, né? Então, assim, todo mundo sabe do que eu estou falando, mas é interessante a gente pensar assim, se a gente repete esse modelo em que a gente convida adolescentes e jovens só para dizer amém para o que a gente no mundo adulto já definiu antes, isso não é uma participação protetiva. A participação protetiva é aquela que é real, é aquela em que você sente que a sua opinião vai fazer diferença no andar da carruagem. E na medida em que eu falo, olha, o que eu falo, o que eu faço faz diferença, eu quero estar de novo, eu quero participar de novo. E quando eu vou estando de novo, participando de novo, sendo ouvido, e eu mesmo escuto a minha própria voz, isso me coloca num lugar de potência que permite que eu busque mais espaços de potência, e isso eu enfrento a vulnerabilidade. Quanto mais desvinculado, quanto mais solto, desenraizado, mais vulnerável. Quanto mais vinculado, quanto mais engajado, mais protegido. Então, esse é o fio da meada da nossa conversa. Como fortalecer estratégias de participação em que os jovens se sintam vinculados e que a adesão tem a ver com sentir que a minha voz faz diferença ao ser ouvida. Então, vamos lá. Eu falo muito, gente, vocês já vão ver. É um vídeo aqui que sei lá quanto tempo vai dar, mas que eu tenho muita coisa para a gente conversar sobre e que eu estou feliz com essa possibilidade que o virtual trouxe,
que de alguma forma a gente consegue se fazer presente, né, com mais possibilidade do que um corpo, né? Essa aula pode circular entre vocês em diferentes contextos, mais do que eu daria conta com o meu próprio corpo de ir. Então, isso também é uma alegria. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que a gente precisa de se fazer é se todos os adolescentes são iguais. Muitas vezes, e a gente, né, como psicóloga, eu vou falar desse lugar, a gente faz um desserviço para algumas discussões quando a gente uniformiza as discussões sobre a adolescência, desconsiderando os atravessamentos de raça, os atravessamentos de classe, os atravessamentos de gênero, os atravessamentos de inserção territorial. O que é isso que eu estou dizendo? Assim, não dá para a gente falar, adolescente e começar a falar um monte de características como se todas as experiências e as vivências adolescentes fossem ser iguais, independente de uma série de outras coisas. Então, o título, olha lá, que está aqui. O título é Adolescências Plurais. Por quê? Porque a gente vai observar em todas as regiões, a pluralidade de experiências adolescentes. Um adolescente que trabalha é diferente de um adolescente que não trabalha e que está se preparando para fazer um Enem e não sei o quê. Um adolescente de zona rural que tem uma relação com a terra, com a lavoura e com o trabalho. É diferente de um adolescente de zona urbana que tem, às vezes, a expectativa de mudar para uma cidade de maior porte para fazer o ensino médio ou a universidade. A perspectiva de fazer a universidade, que é uma perspectiva no nosso país atravessada por classe social, né? A gente tem, claro, políticas de ampliação ao acesso à universidade, mas isso ainda não está completamente... o acesso ainda não é, né, para todos da universidade. Isso também muda a experiência adolescente. Então, a primeira coisa que a gente precisa de sempre desconstruir é que nem todos os adolescentes são iguais, embora a gente produza discursos que tentam uniformizar essa adolescência. Adolescentes são aborrecentes, adolescente é uma fase de crise, adolescente é não sei o que. Quer dizer, a gente vai produzindo e produzindo discursos como se a adolescência fosse uma só, vivida de igual maneira e muitas vezes o jeito como a gente olha para a adolescência é marcando e reforçando características negativas. Então, primeira coisa, vamos pensar nisso. Vou apresentar para vocês alguns conceitos de adolescência que podem facilitar a nossa discussão. Então, primeira coisa que é interessante a gente pensar, o que é adolescência? No Brasil, nas camadas médias e altas, a adolescência é vivida como uma longa moratória, durante a qual o jovem se dedica ao estudo e atividades de lazer, com direito a experimentações afetivas e sexuais consideradas de pouca importância. Nas camadas médias, a vivência adolescente é como se ela, né, essa discussão da adolescência enquanto moratória. Tem um livro do Contardo Caligares, que é um psicanalista, é um livrinho pequeno da Publifolha, que é a Folha de São Paulo que publicou, é um livrinho antigo, mas que é muito bom e que ele circula. Uma pessoa jovem vai achar um PDF na internet. Eu tenho xerox dele, eu tenho ele mesmo, ele circula, especialmente no PES, a gente circulava ele demais. Que é um livrinho que vai discutir essa vivência da adolescência como moratória, como se o que interessa é o que você virá a ser. É como se você tivesse a moratória como aquele momento de pausa. O que você faz hoje não tem relevância, não tem importância. Então, é só um namorinho, tudo que você está fazendo não tem pouca importância, é só uma experimentação. O que interessa é o que você virá a ser depois, o que interessa no mundo adulto. Isso para camadas médias e altas. Então, essa sensação
da adolescência como longa moratória, como um momento exclusivo de preparação para um futuro que o futuro, ou vir a ser, é o que interessa. E o que você vive agora no momento é uma fase, é uma bobaginha, um namoro, sempre desqualificando a experiência presente dos adolescentes na medida em que o olhar do mundo adulto é como se só houvesse significado o futuro. Já nas classes populares, a adolescência se reduz a um período comprimido entre a infância e o momento em que o garoto ou a garota começa a trabalhar. Momento em que não se distancia muito daqueles em que constituem a própria família. A gente observa as discussões sobre trajetória reprodutiva de adolescentes, e aí toda a discussão da gravidez da adolescência, que nós não vamos fazer aqui, mas a gente pode fazer em um outro momento, mas a, a vivência entre a distância entre a infância e a vida adulta de adolescentes de camadas populares, ela é mais reduzida na medida em que a inserção no trabalho se dá muito por necessidade, de forma mais precarizada e mais cedo, com menos escolarização, e muitas vezes a trajetória reprodutiva também ela é mais cedo, né? A gente observa que o aumento dos anos de estudo aumenta retarda o início da trajetória reprodutiva. Então, quanto mais tempo as mulheres estudam, mais tarde elas vão ser mães. Tem muitas pesquisas discutindo isso, por isso que tem toda a discussão, muitas vezes, de que ampliar a oferta de ensino superior, de ensino universitário, de ampliar as vagas para a universidade, a própria discussão do ensino médio, que não é uma coisa que é acessível a todas as pessoas, a gente tem ainda uma evasão enorme no ensino médio. Tudo isso são estratégias de proteção à questão da gravidez na adolescência, né? Não ia, mas fui um pouco. Então, a gente pensar que ampliando os tempos de estudo, se retarda a trajetória reprodutiva, né? Então, isso também tem a ver para a gente já ir pensando quais adolescências, como são as possibilidades reais e concretas, o que está colocado, quais são as políticas de acesso à educação, aonde que as políticas de acesso à educação produzem ou não determinadas trajetórias, isso, né, para a gente ir pensando, mas sempre pensar com qual adolescência eu estou lidando, quem são esses jovens com os quais eu trabalho e aonde que eu posso intervir para protegê-los, né? Desde os anos 90, diplomadas ou não, as jovens gerações acumulam desemprego, estágios e empregos precários. Esse autor, rapidamente, é o Le Breton, ele tem um livro que chama Breve História da Adolescência, depois acho que ele está nas referências bibliográficas. Ele é um autor francês, e ele está escrevendo sobre a realidade francesa. Mas é muito interessante a gente observar como que essa situação também se dá no Brasil. Essa precarização da inserção profissional de jovens, né, e a dificuldade de jovens conseguirem ter independência financeira. E aí, essa discussão, ela está por trás também dessa percepção social que a gente tem de que, às vezes, a adolescência está se expandindo. Você conversa, às vezes, com um jovem de 24, 25 anos, você fala assim, gente, mas é adolescente ainda. Então, isso também tem essa carga da materialidade da vida, da precarização dos empregos. Olha só o argumento do Le Breton, que é muito interessante. Desde os anos de 1990, diplomadas ou não, as jovens gerações acumulam desemprego, estágios, empregos precários. Os diplomados são frequentemente empregados abaixo de sua qualificação. Observem isso, né? Isso é um fenômeno que a gente está vendo no Brasil fortemente. Pessoas que têm o diploma, no entanto, estão inseridos no mercado abaixo da sua qualificação. Para jovens, isso está muito frequente. A moratória adolescente é ainda mais difícil de viver, uma vez que os jovens são permanentemente solicitados pela sedução do consumo e devem, às vezes, olha isso, os jovens são permanentemente solicitados pela sedução do consumo. Isso está dentro desse contexto atual do capitalismo de consumo, em que a gente é como se a gente não consumir, o sistema não roda. Então, a gente precisa de consumir, precisa de consumir, precisa de consumir.
né? E toda essa sedução do consumo, a gente é bombardeado por uma ilusão de necessidade de um monte de coisa, né? Se a gente pega o que é a necessidade e o que é o desejo, há uma distância, né? A necessidade é de um sapato, o desejo é de 10. E aí a sedução do consumo hoje ela vai no desejo e não na necessidade. E cada vez mais a gente vai caindo nisso, né? Mas vamos voltar aqui para os meninos, só para a gente pensar esse contexto social atual e como que isso se articula nas experiências adolescentes e qual é o nosso papel enquanto escola. Essa é a reflexão. Então vamos lá. A moratória adolescente é ainda mais difícil de viver, uma vez que os jovens são permanentemente solicitados pela sedução do consumo e devem, às vezes, esperar pacientemente um longo tempo antes de adquirir sua independência econômica e moral. A vontade de se liberar da tutela dos pais, de se emancipar plenamente, essa é a vontade. Pense aí num jovem de 23, 24 anos. É contrariada devido à falta de meios simbólicos e materiais para ter acesso a essa independência. Isso é um fenômeno que a gente está observando. Então, que a gente também tem que lidar e pensar, enquanto município, quais as políticas públicas que a gente precisa de mobilizar também para a adolescência, mas também para a juventude. Não é à toa que as discussões de políticas de juventude elas estão colocando 14 a 29 anos, né? Porque até os 29, essa discussão da moratória que o Le Breton está trazendo e essa inserção profissional muitas vezes precarizada, que não permite os meios reais e concretos para sair de casa, para sustentar-se, tem produzido também essas questões, né, na juventude. Quando a gente fala de uma abordagem interseccional, e eu estava falando disso aqui o tempo inteiro, mas eu vou fazer algumas marcações, é um jeito de enxergar a adolescência, né? Um jeito de enxergar, de pensar a adolescência e juventude. Quer dizer, eu não vou uniformizar a vivência adolescente, descontextualizando de alguns atravessamentos, algumas interseções, né, que fazem diferença na experiência subjetiva. O que é isso que a gente está fazendo quando a gente tem uma abordagem interseccional? Você sai de uma visão que individualiza, psicologiza e coloca dentro do indivíduo, você vai falar assim, peraí, aonde que está? Quem é? Quais são? Qual raça que é? Qual etnia, né? Nessa discussão racial. Qual é o gênero? Qual é a vivência da sexualidade? Trabalha ou não trabalha? Qual que é o local de moradia? Qual que é a situação familiar? Mora com a avó? É mãe solo? É, qual que é a orientação religiosa? Olhem, olha a quantidade de coisas para a gente estar sempre alerta, para a gente não de novo, negar a diversidade e a pluralidade vivida nas experiências adolescentes. Então, sempre pensar nisso, né? Outra discussão conceitual importante, a diferença entre puberdade e adolescência. A puberdade é a fase de amadurecimento sexual das crianças que marca a transição do corpo infantil para as funções adultas da procriação, e ela tem lugar em todas as culturas, quer dizer, é, a puberdade é um fenômeno biológico, então ela vai acontecer. A significação que vai ser dada à puberdade é uma significação cultural. Então, existem culturas e existem comunidades em que por exemplo, a primeira menstruação, que é um marco aí da puberdade, ela tem um significado, um ritual, um jeito de ser vivido, que para outras não. A gente tem, por exemplo, em algumas comunidades em que a gente escuta, né? A gente estuda a noite na mata para transição, para virar um guerreiro, como essa marco, esse ritual de marcação de uma transição do corpo infantil para a função adulta, né? A, a nossa cultura, e aí não estou falando da nossa cultura, estou falando de uma cultura ocidental, urbana, muito marcada pela branquitude, né? Muito marcada pela lógica urbana, esses ritos que, para fazer essa diferenciação da infância para a adolescência, eles são esvaziados, né? A gente tem, por exemplo, baile de debutante,
e aquela coisa do baile das debutantes, em algumas comunidades o baile das debutantes é para o universo feminino, um pouco desse lugar da transição, né? Mas nem sempre é assim que se dá. Então, é interessante a gente ir percebendo isso, que a puberdade é um fenômeno biológico e a adolescência é uma construção cultural. E que essa relação, né, do que é biológico, do que é da natureza e os significados culturais que são atribuídos ao que é da natureza, eles também vão se transformando. Então, por exemplo, olha que coisa interessante, né? Há uma discussão dentro das discussões de trajetória reprodutiva, por exemplo, que 14 anos é cedo para ter filhos, sim, claro. Na cultura de hoje, na marcação atual e na trajetória que se espera de vida nos dias de hoje, com uma expectativa de vida de 80 anos, 14 anos é cedo. Se a gente pega, né, bisavós, 14, 16 anos, muitas vezes já estavam casadas, especialmente na zona rural, e já estavam ali iniciando suas trajetórias reprodutivas, e isso não era uma questão para aquela sociedade. Então, isso é interessante, como que a cultura produz, nomeia o que é problema, e a natureza está lá dada, e a gente significa essa experiência da natureza de jeitos diferentes, né? Enfim, isso para a gente sempre ir problematizando e pensando qual é a nossa função. Outra discussão é a discussão dos conceitos de adolescência e de juventude. Tem uma discussão, né, conceitual, assim, adolescência como um conceito mais individualizante, psicologizado, tem essas discussões dentro, né, do campo teórico de que é, o, o conceito de juventude seria essa afirmação mais sociológica, que considera as inserções sociais na produção de diferentes experiências e subjetividades. Eu acho que é importante a gente ter em mente que essa discussão rola, mas eu acho que desde que a gente marque que a nossa compreensão de adolescência não é uma compreensão que uniformiza e que coloca todas as adolescências como sendo iguais e que a gente marca muito na biologia, ou essa é uma fase, lá, eu acho que dá para usar o conceito de adolescência. Então, mas é legal a gente ter essa compreensão de que existe esse debate, né? A outra discussão é a discussão etária. É, a gente tem, né, uma definição de adolescência, de quando é que começa, quando é que termina, essa discussão tá intensa, né? Adolescência como a fase teen, e aí pegando os teen da língua inglesa, 13, 14, 15, quer dizer, dos 13 aos 19, é a idade que termina com teen, né? Então seria ali essa fase marcada na teenagers, né? A idade dos teen. Com, eu gosto dessa fase teen para a compreensão do fenômeno. Eu acho que a gente observa claramente dos 13 aos 19 muitas dessas discussões sobre adolescência acontecendo. Para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19. Claro, se eu sou uma Organização Mundial de Saúde, eu vou estar lidando muito com as questões da saúde física. Claro, a Organização Mundial de Saúde tem um conceito de saúde amplo, não vou entrar nisso nesse momento, não estou querendo reduzir, mas faz sentido estar nos 10, porque a puberdade, eu estava tendo essa discussão com alguns ebiatras, que são a modalidade médica que atende a adolescência, né? E estava falando, para nós, 10 anos é um marco para a ebiatria, na medida, assim como a Organização Mundial de Saúde, porque a puberdade está ali colocada. Então, às vezes, não tem vivências psicológicas e emocionais, vamos dizer assim, da adolescência, ainda tem, né, tá nessa limbo da infância, pré-adolescente, ali 10, 11, 12. Eu acho 10, 11, 12 aquela idade difícil, às vezes, de capturar, porque já perderam algumas características muito marcadas da infância, ainda não tem características muito marcadas da adolescência, e fica ali, e a puberdade rolando. Então, é uma idade que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção e pensar estratégias específicas, né? Então, para a definição da Organização Mundial de Saúde é de 10 a 19 anos, que faz sentido pensando isso. Nas políticas públicas, a gente observa de juventude 14 a 24 e às vezes 14 a 29, né? Pensando nessa expansão. É legal a gente ter esses marcos na nossa cabeça para pensar na hora de operacionalizar as políticas, né?
É, Isso eu já falei um pouco, mas eu vou retomar aqui, né? Os marcos nas sociedades modernas, essa ausência dos marcos transitórios claros, né? Os marcos do início e término dessa transição não são claros. Quando que a infância acaba e a juventude começa? Quando que a juventude termina e a vida adulta se inicia, né? Durante um tempo, se a gente pensa historicamente, por exemplo, se eu penso na idade do meu pai, 18 anos era um marco da vida adulta. Hoje, 18 anos não é um marco da vida adulta. Durante um tempo, formar na faculdade, para quem tinha essa oportunidade marcada aí por classe, era o início da vida adulta. Hoje, não necessariamente formar na faculdade era o início da vida adulta. Durante um tempo, em algumas trajetórias, casar era o início da vida adulta. Hoje a gente observa vários casamentos que ainda têm financiamento da família de origem, que não está tão ainda marcado com a vida adulta. Então, é interessante a gente pensar isso, como que a gente, pensando nós professores e vocês que estão me ouvindo, quais são os marcos que a gente entende que definem a vida adulta? Essas coisas estão aí colocadas, né, para a gente ir pensando sobre ela e pensando junto com os meninos também, né? Não são tão ritualizados, não há cerimônias coletivas que indiquem, né, claramente essa passagem que eu já falei. Então, é interessante. O que é que finaliza a adolescência? A idade, a renda, e aí a gente tem essa discussão, né, da independência financeira versus autonomia de decisão. Cada vez mais a gente observa jovens com muita autonomia de decisão, decisão de ir e vir, mas ainda dependentes financeiramente. O final da escolarização define o final da adolescência, casamento, filho, quer dizer, os rituais de transição não são definidos nas sociedades urbanas ocidentais. Isso é uma constatação, né? A gente quer, de novo, rituais? Não necessariamente, mas a gente quer oferecer espaços de reflexão para que cada um também se compreenda. E aí eu acho que isso é uma discussão escolar, né? Assim, como que vocês estão se percebendo? Eu costumo fazer, às vezes, com grupos, assim, qual que é a idade que vocês têm no papel e qual que é a idade que vocês se sentem? E aí, com isso, você começa a levantar os imaginários sobre o que significa ter 16 anos, o que significa ter 17 anos, e quais são esses imaginários que estão sendo compartilhados por essa geração atual, para os meninos de hoje, né? Isso é muito potente, porque os coloca para pensar sobre o próprio tempo, os coloca para pensar sobre a própria idade, os coloca para pensar sobre os marcos que são construídos na época deles, né? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que é uma discussão muito importante, a Maria Rita Kell faz essa discussão num artigo dela, que depois eu posso escanear e mandar. E quem faz essa discussão muito bem feita também é a Roseli Saião, num vídeo que eu também depois vou achar o link dele aqui e mandar para vocês, de um café filosófico que ela chama Filhos, Melhor Não Tê-los. Eu falo sempre desse café filosófico da Roseli Saião e tem no YouTube, porque eu acho ele muito bonito e importante para as discussões que a gente faz, né? E aí, olha o que a Maria Rita Kell vai falar. É difícil, todo mundo pensa em si, hein, para ver como que isso aqui faz sentido. Difícil precisar o que é a juventude. Quem que não se considera jovem hoje em dia, o conceito de juventude é bem elástico. Dos 18 aos 40, todos os adultos são jovens. A juventude é um estado de espírito, é um jeito de corpo, é um sinal de saúde e disposição, é um perfil do consumidor, é uma fatia do mercado onde todos querem se incluir. Essa percepção da juventude enquanto estilo de vida e não fase, ela é muito contemporânea, né? Ser jovem é um estado de espírito, é um jeito de ser, é um estilo de vida. Eu sou jovem, então, isso independe da idade que eu tenho. A juventude é aquela fase em que todo mundo quer estar. É aonde as melhores coisas da vida acontecem. Eu não sou velho, não, eu sou jovem. E a gente vai observando, e isso vocês devem ver nas escolas, né, de vocês, assim, uma série de adultos adolescentizados, assim, né? Adultos que não se comprometem com a vida adulta, porque tem que ser jovem. Eu sou muito jovem, eu não estou envelhecendo, não. Uma série de coisas que
espera-se que adultos abram mão na medida em que, por exemplo, você tem que abrir mão de algumas atividades para ter tempo e energia para cuidar das novas gerações. Isso seria uma expectativa em relação a adultos. No entanto, na medida em que abrir mão dessas coisas é deixar de ser jovem, é ter uma vida chata, é, não se abre mão e aí a gente vê um fenômeno social acontecendo de criança e adolescente sem supervisão de adulto. Se não tem adulto, só tem jovem, muito descolado, a gente vai vendo esse buraco rolando, né? São coisas para pensar. Também não acontece em todos os contextos, mas é interessante a gente estar sempre alerta. A juventude é um estilo de vida e não mais uma fase. É um estado de espírito que todos querem. Não estou dizendo que é para a gente negar a possibilidade de ser jovem, mas é também para a gente ser um pouco crítico e pensar, bom, mas cadê os adultos? Precisamos de adultos, adultos que se colocam também nesse lugar de quem topa segurar o rojão que é segurar, educar as novas gerações, né? E aí é isso que eu estou dizendo. Ocupem esse vácuo deixado, sejam adultos. Quanto mais a gente, enquanto adulto, né, for adulto nesse sentido de, olha, estou aqui, pode contar comigo. Eu não estou tanto na experimentação jovem, não. Eu tô preocupada com o jeito como eu estou falando, porque eu estou, de alguma forma, também desqualificando a juventude. Não é isso que eu quero dizer, que eu quero fazer. Mas eu também tenho uma preocupação real com a juventude enquanto estilo e não enquanto fase, assim. E eu tenho uma preocupação real com esse vácuo deixado de ser adulto. Eu tenho uma preocupação real com, com, com essa fragilidade de adultos entenderem a potência da vida adulta, né? Eu converso muito com jovens e é muito triste escutar a visão que eles têm, às vezes, sobre a vida adulta. Ah, ser adulto é só pagar boleto. Essa é a máxima. Ah, ser adulto é um saco. A vida você cresce, você só paga boleto e lava louça. Assim, gente, eu não só pago boleto e lavo louça, não. Eu trabalho e com o meu trabalho eu tenho meu dinheiro que eu posso resolver o que eu vou fazer. Eu não tenho que pedir permissão para ninguém para sair mais. E eu começo sempre a devolver, assim, também pensando qual que é a potência de ser adulto, o que que é bom crescer. Porque e como que você pode inventar uma vida interessante sendo adulto? Não é o tempo inteiro perda. O jeito como a sociedade está construída e esse discurso desse imperativo da juventude, ele tem produzido uma vivência para adultos de que é sempre perder coisas, e não. Você pode ganhar coisas. Eu acho que toda discussão de envelhecimento, de etarismo, tem toda uma discussão entre as mulheres sobre a menopausa e a potência disso, e a vivência disso de outras formas, esse lugar da anciã, da que tem experiência, da que sabe, isso precisa ser valorizado também, mas esse discurso eterno da juventude, uma juventude eterna, desqualifica isso. E para os meninos, isso vem como assim, eu vou crescer para quê, se quem está para lá está querendo voltar? Né? Se quem é adulto está querendo ser jovem, eu vou para lá para quê? Então, isso é um fenômeno que está aí colocado para a gente pensar, né? Olhares para a juventude. O olhar de... Isso aqui também é interessante a gente pensar como tem jeitos de olhar para a juventude e para a adolescência. A vanguarda é esse jeito de que a vanguarda, uma forte ideia de que os jovens são como profetas de seu tempo. Sua posição no ciclo de vida lhes possibilita um menor enraizamento na ordem social constituída e maior capacidade de aprender e representar as mudanças sociais em curso. Por isso, os jovens vivem de forma intensa os dilemas e questões que são de toda a sociedade, antecipando-as. Sim, e por outro, então, assim, esse lugar de que eles já sabem, eles são a vanguarda, eles são os profetas. Sim, eles já estão antecipando o que virá. Vamos observar, mas também eles não dá para a gente olhar só com esse olhar. E tem um discurso forte da juventude como problema. Ah, esses jovens de hoje não sabem de nada, esses jovens de hoje não querem nada com a dureza, esses jovens de hoje isso, aquilo, é o outro, não pode ficar na rua, lá. Então, assim, essa visão da juventude como um problema. Então, ou a juventude é aqueles que já estão antecipando a vanguarda, ou a juventude é um problema. E aí o convite é um pouco assim para nenhum nem outro, né?
tanto a visão de vanguarda quanto a de problema são parciais, elas tentam homogeneizar ou tentam estereotipar, né? O estereótipo é o quê? Quando você pega uma característica que existe, sim, naquele grupo, o estereótipo raramente ele é tirado do nada. Só que você pega o estereótipo, você pega uma característica de uma parte e coloca no todo. E aí todos são vistos pela lente do estereótipo. Então, existem jovens que aí estão nessa vanguarda, existem jovens que estão no problema, sim, mas não dá para isso ser o estereótipo da nossa relação com a juventude. Me escutem na minha experiência. Para você, jovem, como está sendo está sendo essa experiência, como você está vivendo, como vocês desse coletivo estão construindo essa experiência de ser adolescente, de ser jovem no mundo de hoje, ou em Rio Piracicaba. Como que é, né? Então, e sempre localizando e trazendo para o cotidiano da experiência é muito importante, muito útil, né? Outro olhar sobre a juventude que é muito comum, muito compartilhado, né? E que os meninos odeiam, que é o no meu tempo. Também é bastante comum entre adultos e adultas tomar a sua própria experiência de juventude para estabelecer quadros comparativos com os jovens de hoje. Começa, quando eu tinha a sua idade, no meu tempo, a minha geração era mais, a gente era menos, etc. Agora, isso aqui que é interessante da gente pensar. Muitas vezes, essas comparações são evocadas para ressaltar aspectos negativos das novas gerações de jovens, como sua aparente apatia política, gostos e preferências musicais questionáveis, a menor disposição para os estudos ou o trabalho. É, a gente usa a régua do no meu tempo para desqualificar a experiência presente dos meninos. Ah, no meu tempo a gente gostava de música de verdade, não era gostava dessas coisas que você gosta, não. Ah, no meu tempo a gente se organizava, lutava contra a ditadura, não sei o quê, não era vocês que não faz. E aí, com isso, a gente vai discursivamente na postura produzindo mais e mais distância. E aí, cada vez eles estão menos vinculados com a gente. Lembra que eu falava que participação e proteção são juntos? Se eu sou um adulto que tem um olhar para a adolescência e para a juventude, que desqualifica o que eles estão vivendo, em nome de uma régua da minha experiência da juventude, eu produzo uma relação que os distancia e, com isso, a possibilidade de vulnerabilização é muito maior, né? Então, cuidado com esse olhar da juventude, com esse olhar do no meu tempo, né? E, essa expressão do no meu tempo, ela é empregada, ela se refere aos anos dourados da vida da juventude, essa idealização da juventude, porque no meu tempo era isso, e aí eu adoro, tem um documentário do Paulinho da Viola, eu sempre falo isso, gente, que é, o meu tempo é hoje, e eu gosto disso, o meu tempo é hoje, como que eu vou me inventar como adulta hoje? Como que eu vou ser uma profissional que trabalha com juventudes e adolescências hoje? O que que eu preciso de estar alerta e estar atenta hoje? O meu tempo é hoje, né? O meu tempo não é uma juventude que já passou. O meu tempo é hoje. E isso é muito maravilhoso, né? A gente ir acolhendo a vida nossa no tempo de hoje e autorizar os meninos a serem quem são hoje, com o que é o contorno da experiência deles hoje, com as referências musicais que fazem sentido para eles hoje. Isso significa que a gente não precisa de oferecer outros repertórios? Posso, eu acho super importante, né? Oferecer, eu estava vendo meus meninos aqui em casa, que estavam, que a gente levou os dois no show do Milton Nascimento. Por quê? Porque é importante oferecer para eles o repertório do Milton Nascimento. Agora, isso significa que eu vou desqualificar o que eles gostam? Não, eu vou escutar. O meu filho chegou aqui com o Acorda Pedrinho, sabia cantar 15 versões do Acorda Pedrinho, eu não conhecia. Falei, então me mostra qual é que é desse Acorda Pedrinho. Foram ver o clipe. Eu entendi tudo errado da música, eu achava que era uma mãe falando com o menino, acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. Achei que era essa relação de acordar o adolescente, não, era um jovem acordando um garçom no boteco, enfim. Aprendi e me coloquei para escutar, mas também ofereci para eles um repertório, que eu acho que mas esse respeito de não fazer essa coisa de evocar o no meu tempo,
para desqualificar o tempo presente, é que eu acho que a gente precisa de estar sempre alerta, né? O meu tempo é hoje, eu vivo é hoje, quando eu era jovem tinha isso, hoje não tem mais, mas deixa eu entender como é que tem hoje para você, porque a postura de respeito é uma postura educativa que nas adolescências atuais precisa. Então, se a gente pega, não vou entrar tão profundamente aqui nos temas da sexualidade, mas se a gente pega a régua das experiências afetivos sexuais numa adolescência que não é do tempo de hoje, a gente tem dificuldade de compreender, de entender, de escutar, de como é que está sendo aqui agora, né? E aí esse distanciamento na relação pedagógica vai se dando. Então, lembremos, meu tempo é hoje, olha o Paulinho da Viola, vale a pena ver o documentário da vida dele. Outros olhares sobre a juventude que nós vamos discutir aqui, que é o olhar da falta. Eu vou ler a poesia do Intermediário, que é da Terezinha Lelo, ex-secretária da de Educação de São Paulo, que eu adoro. Olha só. Intermediário. Sou o meio termo da vida, nem criança e nem adulto. Geralmente, eu não sou levada a sério e muitas vezes aguento insulto. Pare com isso, você não é mais criança. Ainda não, você é só um adolescente. Ser logo adulto é uma esperança. Não ser criança é uma luta intermitente. Intermediário, por que não? Se a natureza também passa por fases, nessa escalada, para que me apressar em vão? Quero me deleitar nesses momentos fugazes. Eu adoro essa poesia, ela está no caderno que eu tive acesso pelo PEAS, no caderno de atividades que o Ministério da Saúde fez em algum momento de prevenção de HIV/AIDS, né? Naquele momento em que lá nos inícios, entre 2000 e 2010, que as políticas de enfrentamento da epidemia da AIDS eram muito pautadas pela educação, né? E essa compreensão de que a educação e eu continuo com essa compreensão até hoje, né? Uma estratégia potente no enfrentamento da epidemia da AIDS. Então, naquele momento, muitos materiais foram produzidos e muitos desses materiais permanecem atuais, especialmente a metodologia, que é a metodologia de oficinas, que é a metodologias participativas, até hoje. E essa poesia está em um desses cadernos do Ministério da Saúde, de formação de adolescentes multiplicadores, antigo, muito bom. E o que eu acho que é potente nessa poesia, né? Primeiro a gente pensar isso, pare com isso, você não é mais criança. Ainda não, você é só um adolescente. Eu fiz uma vez uma oficina com os meninos, quando eu estava professora numa escola, que era isso. Eu fiz isso com sexto e sétimo ano. Eu dei essas duas frases para eles: pare com isso, você não é mais criança. E ainda não, em pequenos grupos, ainda não, você é só um adolescente. E pedi para eles listarem situações que eles escutavam essas frases, e depois a gente fez dramatizações dessas cenas, e eles dizendo disso, assim, olha, quem sou eu, né? Porque oferecer espaços de reflexão sobre o ser adolescente na escola é, em si, uma intervenção de promoção de saúde muito incrível e muito maravilhosa, né? Mas o que essas frases marcam? Elas marcam esse olhar da falta. O que é o olhar da falta, né? Pare com isso, você não é mais criança, ainda não, você é só um adolescente. Quer dizer, o que você tem não me interessa. O olhar da falta ele é muito comum nas relações familiares com adolescente. Eu vou contar alguns exemplos, vocês vão logo identificar, assim, né? Nossa, mas quando você era criança, você me abraçava, você estava pertinho de mim, agora eu não posso nem encostar em você, eu chego perto e você já foge, que saudade de quando você era criança, lá, 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 lá. Então, eu olho para você pelo que você tinha e não tem mais. Você perdeu alguma coisa em relação à infância. Então, assim, nossa, eu esperava que você já desse conta de fazer sozinho, eu esperava que você já desse conta de lavar a louça sozinho, eu esperava que você já desse conta. Quer dizer, eu olho para você em relação ao que eu espero que você tenha na medida em que você cresça, que você ainda não tem. Então, a gente chama isso do olhar da falta. Eu me relaciono com o adolescente com o que ele perdeu da infância e o que ele ainda não tem da vida adulta. Então, o que ele é,
o que ele tem, o que ele faz, eu não enxergo, eu não vejo, não tem nada disso. Então, é interessante a gente ir problematizando isso, assim, né? Eu não quero olhar pelo olhar da falta, eu não quero te ver pelo que te falta, eu quero olhar pelo que você tem, pela sua experiência presente, o que que você tem? Gente, eu tô com uma crise de rinite, tô coçando o nariz, né? Pela sua experiência presente, o que que você tem hoje, o que que é a sua potência no presente, não o que você perdeu em relação à infância e não o que você ainda não tem em relação à idade adulta, mas esse olhar para a adolescência, saindo do olhar da falta, ele é muito importante na construção de uma relação que permita a intervenção, né? O etarismo, que a gente já falou disso, assim, que é essa desqualificação das vivências adolescentes, tudo é fase e vai passar. Rótulos, aborrecente, rebelde sem causa, crisento. E aí é isso, assim, né? A gente precisa de reconhecer a especificidade sem usar a lógica adultocêntrica como régua. Claro que há uma especificidade, não é à toa, né, que o Estatuto da Criança e Adolescente vai marcar isso, são sujeitos em desenvolvimento, em transformação, com possibilidade de intervenção, com possibilidade de erro. Por que que a gente é contra a redução da maioridade penal para 16 anos? Porque de 16 a 18, eu até acho que ele podia até ir para 20, a gente conseguiria, com um sistema de medidas socioeducativas de fato, que não fosse uma reprodução da lógica penitenciária, mas um sistema socioeducativo, produzir alterações de trajetória. Essa é a nossa aposta, quando a gente tem essa clareza de que adolescentes são sujeitos de desenvolvimento e que a gente tem que oferecer, enquanto mundo adulto, enquanto política pública, enquanto rede de proteção, oportunidades de reflexão, de desenvolvimento, né, de reinvenção de si também. E aí é legal a gente sempre fazer essa discussão da diferença e da desigualdade, da diversidade, que está aqui, né? Quando no etarismo a gente desqualifica as vivências adolescentes, é importante a gente ver isso aqui, ó. Adolescentes e adultos são diferentes? Claro. Adolescentes, adultos, idosos são diferentes? Claro. Por que que a gente, historicamente, pega algumas dessas diferenças e transforma em desigualdades? A gente faz essa discussão para raça e para gênero, que é uma discussão importante, né? Eu gosto muito dessa lente. Nossa tarefa é valorizar a diversidade e enfrentar a desigualdade, e não negar as diferenças. Muitas vezes, em nome de uma suposta intervenção, a gente faz uma intervenção homogeneizadora que nega a diferença, e a diferença vira o problema. Não, o adolescente não tem que ser adulto, ele não tem que ir para uma lógica adultocêntrica, ele pode ter sua diferença. O problema é que o tratamento não pode ser desigual em nome dessa diferença. O tratamento precisa de ser da valorização da diversidade, né? Adolescência como idealização, isso também é muito interessante. Esse filme, esse documentário, talvez você já tenha assistido, ele é da época do PES, do Adolescentes, da Regina Casé. Eu tenho o link, eu vou disponibilizar também, porque acho que é um documentário que super vale a pena assistir, e que o Contato com a Ligares, que é o psicanalista mesmo, que escreveu o livrinho lá do Adolescência, que está na Publifolha, ele vai falar isso, assim, né, que a gente tem um impasse, porque esperávamos que o adolescente quisesse crescer. Porém, isso aqui está também naquela discussão da juventude enquanto estilo e não fase, né? Se todo mundo quer ser jovem, ele também quer permanecer adolescente. E tenta ser o mais próximo possível do adolescente idealizado pelo mundo adulto, no campo das transgressões, rebeldia, prazeres e hedonismo. Toda essa discussão do a adolescência é a melhor fase, é a fase que você é rebelde, que você pode fazer tudo que você quiser sem se preocupar com as consequências, não sei o quê, é um discurso idealizado sobre a adolescência que está na boca do mundo adulto e que, de alguma forma, prescreve para os adolescentes qual é a expectativa em relação ao comportamento deles, né? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa de pensar. Que adolescente idealizado pelo mundo adulto está aí colocado? E aonde que a gente coloca, né, mantém isso. E aí tem uma contradição no ar. Eles precisam crescer, mas se ser adulto não é legal, para que crescer, né? Acho que essa contradição ela é muito
muito forte. E aí não é à toa que a gente tem os sintomas que se tornaram mais comuns: pânico, ansiedade, depressão, marcas no corpo. Se crescer é ir para um lugar ruim, ai, adulto só paga boleto, adulto é chato, a vida adulta é chata, ai, meu Deus do céu, se crescer é, é, é ir para um lugar ruim e o seu corpo vai para esse lugar, quer você queira, quer não, porque o seu corpo segue em transformação, a- essa, né, quem não dá conta dessa contradição vai fazer sintoma. E aí o sintoma às vezes é esse, assim, olha, eu não quero crescer, eu quero ficar. A, a, toda a discussão sobre ideação suicida e o tanto que isso virou na boca dos meninos uma piada, a quantidade de piadas, de memes, de falas bastante levianas, né, assim, sobre a morte, também revela coisas para a gente pensar. Que sentido de vida está sendo possível produzir no mundo de hoje em que eu já percebo que eu formar não necessariamente eu vou ter dinheiro para sair de casa, que aí tem uma certa precarização que está colocada, eu percebo que eu não sei se eu vou ter condições de estudar, porque cada vez mais estão tendo cortes e as políticas públicas de inserção e acesso ao ensino universitário estão sendo fragilizados. Todas essas situações que estão aí colocadas, elas vão também, estão na cena desses adoecimentos. A nossa função enquanto escola, a nossa função enquanto educação é fazer o contraponto a isso na medida em que você coletiviza essas discussões e permite que os meninos parem e pensem sobre isso, né? Isso é, em si, uma atividade transformadora. Não é tarefa da educação fazer psicoterapia ou atender individualmente, mas a tarefa da educação é problematizar e coletivizar, colocar na roda as coisas para serem conversadas entre eles com a mediação adulta. Essa é a potência, na medida em que a mediação adulta pode lançar uma lanterna num outro aspecto da discussão, que entre eles estavam indo só para o mesmo lado, né? A nossa tarefa é, às vezes, ser essa lanterna que faz uma pergunta e que vira, e que amplia, e que permite que a discussão vá para caminhos que talvez, se os adolescentes ficassem só entre eles, como eles já estão, seja nas redes, seja nos pátios, seja nas praças, eles já estão fazendo as trocas entre eles. Agora, a nossa tarefa é ser adulto mediador. O adulto mediador que faz pergunta e que, com uma pergunta, às vezes leva a discussão para um outro lado, para um lado da vida, para um lado da potência, para o lado da criatividade, para o lado da esperança, para o lado do sentido, que eu acho que é isso que a gente, enquanto educação, tem como propósito, né? E aí vamos falar um pouquinho dos sintomas, que é um pouco a parte final aqui dessa aula, para a gente, para depois vocês fazerem um trabalho em pequenos grupos. Eu trouxe aí duas fotos com a mesma, não são da mesma pessoa, mas com as mesmas letras, TPWK. TPWK é Treat People with Kindness, que é um slogan do Hairstyles, que é um ícone adolescente, é um ídolo adolescente dos meninos atuais, né? Assim, é um cantor, ele bomba, muitos jovens falam do Hairstyles, enfim. E ele tem essa coisa do treat people with kindness, que é trate as pessoas com gentileza. E aí, aqui na primeira foto, a gente tem uma jovem que fez o TPWK com gilete no braço, e a outra que pintou o TPWK na unha. As duas estão marcando o próprio corpo. As duas estão colocando no próprio corpo uma marca de pertencimento, uma marca de pertencimento a uma determinada experiência adolescente contemporânea, vamos dizer assim. Mas uma de uma forma com sangue, com dor, e a outra, né, pela beleza da unha e tal. Então, acho que eu gosto dessas duas imagens e dessas duas histórias, e, enfim, para a gente pensar nisso, assim. Como pertencer, mas como pertencer de um jeito que não necessariamente tenha tanto sofrimento. A autolesão não suicida,
ela é hoje um fenômeno intenso, não é à toa que é notificação compulsória pelo Ministério da Saúde, não é à toa que a gente observa nas escolas isso tão fortemente e que a gente está tendo que lidar com isso, assim. É, é um fenômeno da adolescência contemporânea, tem, especialmente é interessante a gente observar como que ele afeta, os dados epidemiológicos vão mostrando isso, afeta mais meninas, tem meninos também, mas o corpo, ele é muito mais marcado pelas meninas, as condutas de risco, que são aí o termo para essas práticas e posturas que colocam a experiência do viver em, em risco, em xeque, na busca, muitas vezes, para lidar com o vazio de sentido, elas são marcadas pelas lógicas de gênero. Então, mulheres marcam o corpo mais fortemente e toda a discussão dos transtornos alimentares, ela é mais frequente em meninas e abuso de substâncias, e aí álcool e velocidade como um fenômeno muitas vezes mais masculino, vinculado a uma masculinidade hegemônica em que a virilidade, a agressividade, a briga são marcas de pertencimento. Então são coisas para a gente pensar enquanto escola. Estão acontecendo isso. Eu preciso falar disso, eu preciso de abrir o espaço na escola para que essas coisas apareçam. E que a escola precisa de discutir o pertencimento. Pertencimento protege, estou falando isso o tempo inteiro, vínculo protege, participação protege, pertencimento protege, não é assim, gente? Como pertencer sem precisar ser marcando no corpo esse pertencimento, como dar conta de comunicar a dor interna, a angústia existencial interna, o vazio, sem ser com sangue, sem ser cortando meu corpo. Autolesão é um tema enorme que acho que daria depois para a gente fazer uma aula específica sobre. Eu vou recomendar um curso que é gratuito do Ministério da Saúde e uma ONG que faz um material, eles têm uns cadernos de prevenção, de oficinas para discutir autolesão, que eu acho que são muito legais e que eu acho que vocês podem produzir, a partir dessas inspirações, estratégias que tenham a ver com a realidade de vocês, na cidade, né, de vocês. É sempre legal a gente fazer uma discussão também disso. Contextos que mudam versões. Uma mesma, né, quando eu estava discutindo isso agora, pensando como adaptar para a realidade local, eu adoro essa imagem ela é daquele livrinho Frio Pode Ser Quente, um livrinho infantil que a gente usa muito, né, na educação infantil, que ele é muito lindo, e que, olha isso, o escuro pode ser claro, dependendo de em que contexto está, uma mesma bola cinza, uma mesma situação é lida, é vivida, é experienciada de jeitos muito diferentes. Então, é legal sempre a gente fazer o deslocamento para o nosso contexto. Nessa escola aqui, essa bola cinza vai ser clara ou vai ser escura? Nessa comunidade aqui, essa bola cinza vai ser clara ou vai ser escura? Nessa família aqui, essa bola cinza vai ser clara ou vai ser escura? Para que a gente não faça intervenções que são muito adequadas para um contexto e pouco adequadas para outro contexto. Os contextos mudam as versões, os contextos mudam a forma como uma mesma situação, um mesmo fato é percebido, né? Então, a gente precisa de estar atento a isso enquanto educação para moldar a nossa intervenção, né? E isso vale para os sintomas, para as discussões, para que a gente compreenda a especificidade. Olha como isso é uma marca desde o início da aula, quando a gente falava das diferenças das experiências entre adolescentes. Agora a gente está falando das diferenças das experiências entre os sintomas e como que a intervenção protetiva também precisa considerar essas diferenças. Então, fiquemos com isso. Vamos para frente mais um pouquinho. Essa discussão é muito importante, que eu acho que também é um tema para a gente, enquanto escola, apoiar a discussão. Ser adolescente em tempos de mídias sociais. A
a adolescência de hoje, ela vem com o smartphone na mão, e isso é muito doido, porque independente da classe, a gente vê o acesso ao celular, às vezes o cabo não, gente, como é que chama? O pacote de dados varia, quando é que acaba, a gente viu isso na pandemia, né? Quem é que tinha o celular, quem é que conseguia assistir o vídeo, quem não ia, mas que a coisa do smartphone pegou de um jeito, às vezes precisa do Wi-Fi, né? Enfim, mas pegou de um jeito que as experiências adolescentes e adultos, né, todos nós estamos hoje atravessados pelas mídias sociais, mas por que adolescências têm uma especificidade nessa relação com as mídias sociais, né? E por que nós, enquanto escola, precisamos de lidar com isso? Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Dani Boyd, ela tem, a gente até cita ela no Meu Adolescente, o livro nosso, assim, que ela vai trabalhar com um conceito que eu acho um conceito muito importante para essa discussão junto aos jovens, que é o conceito de contextos colapsados. Ela fala, adolescentes, eles não conseguem entender que a produção que eles fazem para as mídias sociais pode ser vista num outro contexto e ser lida de uma outra forma. Muitas vezes eles produzem um conteúdo pensando que o público que vai, a quem se direciona esse conteúdo, são os amigos, são os colegas, e essa produção desse conteúdo para os amigos e para os colegas pode ir para um contexto colapsado, quer dizer, sai daquele contexto em que a produção foi feita e cai num outro lugar. Exemplo clássico, um vídeo de piada simulando alguma coisa que cai na diretora da escola ou que cai num futuro empregador. Então, ajudar adolescentes e jovens a compreender que ser adolescente em tempos de mídias sociais é também se proteger da possibilidade de contextos colapsados é importante, né? E olha o que isso dá, olha o print, olha quais vão ser, isso precisa de ir para a roda. Qual vai ser a ética nos relacionamentos afetivos atuais em tempos de mídias sociais? Isso é uma pergunta para ser feita dentro das escolas. Olha essa oficina. Quais vão ser as éticas nos relacionamentos afetivos em tempos de mídias sociais? Vou pedir para mandar nude? O que eu vou fazer com isso? Se a gente pensa em todas essas viralizações de filmes e os impactos disso que tem acontecido, isso é do tempo de hoje. Meu tempo é hoje, tem que falar disso. No meu tempo de adolescência, isso não era questão. Não tinha mídias sociais, a gente tinha discussões éticas sobre o que podia se contar, o que não, a gente discutia fofoca, a gente falava dessas coisas. A carta pode mostrar, não pode, mas o impacto da viralização com a internet, isso tem uma dimensão muito maior. Então, a gente precisa falar disso com os meninos, porque é uma experiência de adolescer e um risco que não estava colocado em outras gerações. É nossa função, enquanto adultos mediadores, enquanto professores e educadores, quer dizer, estamos no contexto educativo que é a escola, abrir a roda sobre esses temas, né? Eu adoro esse, que o pertencimento é ter os outros dentro de si, do cantor italiano Jorge Gaber. Essa frase está num texto de um livro que chama Histórias da Adolescência, Gente, eu sou pé. Histórias de terapia de família de adolescentes, no capítulo sobre dependências patológicas. É o capítulo em que vai ter a discussão sobre drogas, sobre vícios e dependências patológicas de uma forma geral. E o argumento do autor, dos autores, é um autor e uma autora, é de que as dependências patológicas são dependências substitutivas a dependências positivas que não aconteceram, dependências saudáveis que não aconteceram. Então, ele vai falar que um jovem que tem a dependência saudável, quais são as dependências saudáveis? Você depende do adulto enquanto você é criança, você depende dos seus amigos para te ajudar a dar sentido quando você é adolescente e continua dependendo dos pais. Depois o casal depende um do outro para troca de ideia, e depois os idosos dependem dos filhos para cuidar. Ele faz um ciclo de vida do que ele chama das dependências saudáveis, nessa afirmação, que é uma afirmação super pertinente, de que a gente vive em comunidade e que a gente é interdependente e que essa construção individualista neoliberal que está colocada de que cada um se basta, se faça a si mesmo, é falsa,
porque a gente só se faz em comunidade, a gente só se faz junto com os outros. Então, o argumento do autor é que quanto mais dependências saudáveis forem vividas e que o pertencimento é você ter os outros dentro de si, e aí você pode ir para o mundo com a consciência de que a sua raiz está ali dentro, menos dependências patológicas a gente vai ter. Então, o argumento dele é que, diante do cenário atual, é função do mundo adulto fortalecer dependências saudáveis junto aos jovens para que eles vão para o mundo com mais firmeza para não ter tanta dependência patológica. E isso é também função da escola, né? Então, acho que é isso que a gente precisa de tá fazendo, né? Discutindo um pouco, assim, como discutindo o que eu já falei, mas que eu tenho 2 telas aqui para a gente sistematizar essa discussão, dessa importância da educação e do espaço escolar como proteção, como lugar de abrir a roda, de ampliar as vozes para que adolescentes escutem coisas diferentes do que eles escutariam sem a mediação de adulto, para que eles escutem coisas diferentes do que eles escutam exclusivamente no ambiente familiar. Essa pluralização dos discursos, ela permite mais repertório para a compreensão da sociedade, do mundo. Isso é um pouco a nossa tarefa escolar. Falei um pouco das vulnerabilidades, tem mais eixos de sintomas, talvez, mas eu acho que aí também depende da realidade de vocês, mas fato é, tem vulnerabilidades. O que é que a gente pode fazer a partir disso, né? Qual que é o papel da escola? Eu já falei aqui um monte, né, do que eu acho, assim. Quais os espaços de participação para adolescentes que são disponíveis na sociedade? Alguns espaços dentro dos grupos religiosos, alguns espaços dentro dos grupos culturais, alguns espaços dentro da escola? Será? E aí, também é um outro assunto que eu já falei um tanto, e toda essa discussão dos olhares sobre a adolescência, ele está nessa coisa de quais são as características das relações educativas que fortalecem vínculos e protegem, né? Quais, como olhar para que o jeito como eu olho facilite uma relação que vincula, que protege, que o adolescente se sente ouvido, se sente respeitado, se sente acolhido e não julgado, desqualificado, né? E que isso só distancia. Acho que são coisas para a gente pensar. E aí, perguntas para a discussão. Quais as estratégias metodológicas que podem ser acionadas nas escolas para facilitar a participação? O protagonismo juvenil, né? Essa participação social de adolescentes e jovens. E aí é legal a gente pensar sempre que a, a participação, muitas vezes, ela pode ser na oferta. Isso que eu quero colocar, que é um conceito de resiliência do Carlos Arturo Molina Lousa, vou mandar o texto para vocês. Quer dizer, oferecer algo para a comunidade como estratégia de engajamento em participação. Eu participo porque eu ofereço. Então, isso protege. Então, é o que a gente vê muito fortemente de jovens que participam de grupos de voluntariado, de grupos engajados, grupos que vão oferecer alguma coisa para os outros, isso vira uma grande forma de engajamento, de participação. Então, essa é uma chave, né? A resiliência é o ato de dar. A verdadeira reintegração da pessoa só se completa quando esta, além de ter a possibilidade de receber a ajuda adequada e de refletir sobre a sua experiência, tem a possibilidade de dar, de doar algo, de fazer algo pelo outro. Essa é a virada do engajamento. Dita em outras palavras, se a tragédia pessoal a excluiu da sociedade, será a possibilidade de dar, de assumir a responsabilidade de ajudar alguém que realmente vai permitir a sua reintegração social. A resiliência não deixa dúvidas a esse respeito, é um tecido interpessoal, ela é social. Ninguém desenvolve resiliência sentado na sua mesa, sentado solitariamente. A resiliência é uma construção coletiva. E nesse tecido em que eu posso ser alguém que oferece algo para um outro, isso
amplia a minha resiliência individual. Isso é uma chave que eu acho muito importante para a gente pensar como estruturar os projetos com adolescentes escolares de modo que eles possam oferecer algo para os outros. Eu sou um jovem que recebo a oferta escolar e daqui eu multiplico para fora, seja para dentro com quem é mais jovens que eu, um jovem que oferece uma oficina para um outro jovem de uma outra escola ou de uma outra idade. Essa rede de trocas entre adolescentes, ela permite proteção e vinculação. Vamos lembrar disso. Gente, falei um tanto, mas que legal. A ideia é que jovens tenham seus lugares. Aí está meu livro, né? O Meu Adolescente, que eu recomendo, que é uma delícia, para que a gente, as referências bibliográficas eu vou mandar para vocês, né? Para que a gente siga juntas, né? Produzindo conhecimento, produzindo possibilidades, produzindo reflexões, para que as adolescências sejam cada vez mais acolhidas e estimuladas, e que a gente, enquanto mundo adulto e com a nossa responsabilidade na educação, ofereça o contorno para o desenvolvimento dessa época da vida. Um beijo para vocês. Estou à disposição. Um beijo enorme para vocês.